Muito bom dia, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e o nosso convidado é o humorista Júnior Guimarães, dono do projeto Tapa-Olho Experimental, ele é taubatiano e vai falar tudo pra gente aqui sobre o seu canal. Seja muito bem-vindo, agradeço a participação por poder estar aqui com a gente. Pra gente começar, para quem não te conhece ainda, gostaria que você se apresentasse. Bom dia a todos, obrigado Agora Vale pelo convite, mais uma vez aqui. Fico feliz de voltar a essa casa que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão também. Eu gosto sempre de falar isso, a primeira entrevista que eu dei na minha vida foi aqui no Agora Vale. O meu trabalho ele é totalmente voltado e direcionado ao público do Vale do Paraíba. Eu montei alguns personagens onde eu brinco com as coisas típicas do Vale do Paraíba. Gosto de valorizar muito o nosso trejeito, nosso sotaque, nossas gírias, o que normalmente as pessoas fazem aqui, né? Então, principalmente o meu foco principal do trabalho é muito voltado a isso. E está cada vez mais assim, crescendo o trabalho, as pessoas cada vez mais estão gostando mais, estão entendendo cada vez mais, e eu estou bastante feliz no momento do meu trabalho. Isso que eu iria comentar. Você enxergou aqui no Vale do Paraíba uma oportunidade de fazer humor de uma forma diferente, né? Que eu acredito que não tenha outros cases como o seu. E como que isso aconteceu? Como que você enxergou essa possibilidade? Então, eu sou músico, né? Uma das minhas profissões, eu sou músico, então eu toquei muito pelo Vale do Paraíba, né? Em festas, casamentos, bares, então isso fez com que eu começasse a observar que cada cidade, cada morador da cidade tinha um comportamento diferente, né? Então ali eu comecei a perceber isso, foi quando eu comecei a criar o Tapa-Olho e montar os personagens de acordo com o que eu ia vendo conforme eu tocava nos lugares e ia percebendo. Então esse foi o meu start, assim, para criar essa ideia. E no começo o Tapa-Olho também foi um blog. Você desistiu dele? Por que dessa decisão? Porque, então, eu comecei fazendo humor num podcast com uns amigos, chamava O Senhor Trompeteiro. A gente colocava alguns temas lá e ficava discutindo ao vivo mesmo, gravava tudo. E depois teve um tempo, a gente ficou uns 2 anos fazendo podcast, aí acabou e eu peguei o tesão de escrever humor, sabe? Fiquei com esse prazer, assim, e eu não queria parar. Aí eu falei, vou montar um blog, vou colocando uma ideia, foi quando até eu criei o Tapa-Olho, o personagem, e eu vou continuar escrevendo humor. Fiz o blog, montei ele, deixei lá bonitinho, com várias artes, com alguns áudios também, e falei, vou fazer um vídeo, estava bem no comecinho do Facebook, assim, a galera a migrar, né, do Orkut para o Facebook. Eu falei, vou fazer um vídeo para divulgar o blog. Aí eu fiz o vídeo, coloquei lá no Facebook e o vídeo repercutiu muito mais no blog. 3 pessoas viram o blog, eu, minha mãe e mais um amigo, que é o editor, por isso que ele viu. E enfim, o vídeo repercutiu super bem. Eu falei, é aí que eu vou então. O Tapa-Olho sempre foi assim, eu fui fazendo e vendo as portas que iam abrindo, os caminhos que iam se abrindo, eu ia entrando nele. Como o meu trabalho eu nunca tive parâmetro, não existe, parece meio arrogante falar isso, mas não tem nada parecido aqui no Vale, alguém fazendo isso com personagens, falando sobre o Vale, com humor. Então eu nunca tive parâmetro para saber como é que faz, qual que é o caminho, como é que eu faço disso um trabalho. Então sempre foi tudo muito natural, né? Aí o blog eu esqueci dele. Tadinho, deve estar lá. Eu nunca mais entrei nisso. Às vezes está lá, não está? Será que já derrubaram ele? Depois a gente pesquisa aqui para saber. Pesquisar. Você possui uma equipe, Júnior, que te ajuda na produção dos vídeos? Como que é esse processo de produção? Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, porque sempre foi muito difícil, sempre foi eu e mais um amigo, o João Juste, que sempre produzia, que montava os roteiros, que filmava, editava, roteirizava, vendia, ia em reunião, enfim, sempre foi nós dois, né?
Aí, de 2 anos para cá, eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre a equipe, que eu precisava de cada um com o seu saber, cuidar das partes, e eu comecei a ficar mais só com a arte, mais com o roteiro, edição, que é o que eu mais gosto. E aí eu tive a sorte de conhecer alguns amigos, que hoje são amigos, que tinham interesse também em contribuir com o Tapa-Olho. E aí a gente acabou criando até um grupo que se chama Point Vision. É um grupo onde eu tenho toda a estrutura com eles, tudo que eu preciso, desde a parte de produção, de câmeras, de pessoas, mão de obra, atores, eles me dão todo esse... Como uma produtora. Exatamente. Então no momento tenho mais 6 pessoas comigo. Então o projeto cresceu bastante, Cresceu. Porque começou apenas Exatamente. você, hoje contar com 6 pessoas, bem bacana. Uhum. E de onde vêm as suas inspirações para escrever os roteiros? Vivendo. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu saio, quanto mais eu vou para bar, eu vou em festa, eu vou em reunião de família, é desse jeito que eu consigo ter as inspirações, assim. Muitas vezes a galera me pergunta em quem eu me espelho como humorista. Eu gosto muito de vários, mas eu só gosto deles. As minhas inspirações para o humor são os meus amigos e minha família, que é onde eu vejo umas pérolas ali, eu falo, nossa, preciso fazer isso. Olha isso, minha mãe falando isso. Aliás, coloquei até num vídeo esses dias, o meu irmão falando, preciso bater um papo federal com você. Papo federal? Há quanto tempo que eu não escutava papo federal? Eu preciso colocar isso que alguém vai se identificar. E é nessas assim que eu vou pegando as coisas e montando um pacote de pérolas ali e eu vou colocando no meu trabalho. Então a minha inspiração é viver. E para falar no Vale do Paraíba também tem que ter muita pesquisa, né? Você acaba se envolvendo bastante com a história das cidades aqui do Vale, para poder se inteirar e então criar os seus personagens. Exatamente. Além dessa observação que tem que ter mais rápida, assim, mais momentânea, eu gosto muito de valorizar também o lado histórico, assim, né? E eu virei assim, um apaixonado pelo Vale do Paraíba, pelas cidades. Assim. Lógico que o Vale do Paraíba, quando fala, é muito grande, mas esse centrinho daqui, né, de Taubaté, São José... Você nasceu em Taubaté? Nasci em Taubaté. Morou em outras cidades do Vale? Morei aqui em Pinda, morei 5 anos aqui em Pinda, gosto muito daqui também, adoro morar aqui também, mas eu gosto muito de Taubaté também, eu estou nessa coisa, o problema que eu estava morando aqui em Pinda, eu tinha que ir muito para Taubaté. E aqui, morando em Taubaté, eu venho para Pinda só pela diversão, pelo mato, pela natureza, pela cachoeira, pelo Hare Krishna, pelo Ribeirão, enfim, pela coxinha de jaca. Olha, tem uma pergunta do internauta aqui. Felipe Machado, acho que deve ser seu amigo. Júnior, você prefere Beto Barbosa ou Sarah Jane? Beto Barbosa. É o Felipe de São Leandro do Sapucaí. Acho que é uma piadinha interna aí, hein? Não, porque ele sabe que eu gosto de coisa brega. Eu adoro essas coisas bregas. Gosto demais. Ele é de São Leandro do Sapucaí. Aliás, é um cara que sempre me pede pra fazer um personagem de São Leandro do Sapucaí, porque tem uma galera lá que gosta. Tô devendo. Você já chegou a fazer assim? Você tem um levantamento de quantas cidades você já reproduziu algo nos seus vídeos? Fiz personagens ou não? Sim, você fez. Falei sobre. Você fez personagens? Personagens eu tenho 20. Aí isso eu acho que. São 20 ali. E aí cada um tem representando uma cidade. Alguns assim eu não dei continuidade. Alguns eu fiz só uma vez, outros eu fiz umas 3. Você vai sentindo também que o público vai gostando, é experimental. É experimental. Você vai sentindo. É também, mas sabe o principal? É que quando eu não tenho conhecimento suficiente sobre a cidade, eu não continuo com ela. Porque o que eu acredito que o meu trabalho, as pessoas precisam muito se identificar. Funciona quando a pessoa se identifica. Então quando eu falo de Pinda, eu tenho propriedade para falar de Pinda porque eu venho em Pinda desde criança. Desde neném, minha família em Pinda. Então eu conheço muita coisa. Na época a Coca-Cola aqui ainda tinha parede. Funcionava ainda aquela Coca-Cola. Então eu conheço um pouquinho dos trejeitos, dos lugares onde as pessoas iam e vão. Então aí quando eu fiz um personagem a Malu de cruzeiro,
eu não conseguia ter tantas informações, eu não tinha essa intimidade com o Cruzeiro para continuar com o personagem. Então aí eu deixei ela estar meio dormindo lá. É um trabalho um pouco de imersão, né? Exatamente. Igual os atores fazem mesmo, eles imergem naquela cultura, Exatamente. precisa passar para poder então atuar. Essa última novela que teve na Globo lá, que foi na Bahia, né? O pessoal vai lá e fica lá meses antes estudando sotaque. Eu adoraria fazer isso. Imagina ir lá para o Cruzeiro, ficar entendendo a cultura deles, o que eles fazem, o que fizeram, o que eles fazem de certo ou de errado, né? E montar isso seria ótimo, mas não consigo. A gente falou de experimental. Por que tapa-olho experimental? Acho que é uma curiosidade do público. O tapa-olho é porque eu não enxergo, né, com o meu olho direito. E o experimental, eu sempre gostei de dar nome para banda. Eu tive algumas bandas. E eu sempre gostei de bandas que falavam que era experimental. Rock experimental, jazz experimental. Isso para mim sempre passou credibilidade, sabe? Nossa, deve ser bom, deve ser uma galera muito boa. Então eu falei, vou colocar meu nome, vou achar isso também de mim, vou achar que é bom. E se enganaram, né? Porque não é tão bom assim. Mas foi por causa disso, experimental. Não tem nada de experimento, não. Hoje eu tenho certeza do que eu faço. Na época não tinha, não. Júnior, e qual que é o seu vídeo de mais sucesso no canal? Aquele que explodiu, assim, que você não esperava? Ó, até hoje é o da grávida de Taubaté. Ele foi um vídeo que mais repercute até hoje, né? Até porque foi uma coisa nacional. Que elevou a nível nacional. Então esse vídeo ele ultrapassou assim, as minhas expectativas. Eu tinha bastante expectativa com ele. Esse vídeo aqui vai bombar, cara. Esse vídeo eu tenho certeza. Quando eu pensei nele, fui pro roteiro, eu falei, isso aqui vai dar muito certo. E deu, mas deu demais, né? Deu demais. Saiu. Ele tá com quantas visualizações? Eu não consigo mais contar ele porque ele foi para outros canais, assim, né? Não ficou só no meu canal. Nem só no meu canal e nem no Facebook. No Facebook ele deve ter não, ele tem 500 mil. No canal tem uns 80 mil. Só que aí outros lugares replicaram. Baixo o vídeo. E alguns que eu consegui ver assim, já deve ter, eu acredito, uns 3 milhões esse vídeo. Porque foi pro G1, foi pro UOL, foi outras páginas que repostaram, R7. Da R7 dá pra contar ainda, lá tem mais de 500 mil visualizações. Esqueci que tem um pessoal como é o nome deles mesmo? Esqueci, que eles são são blogueirinhos famosos. Aliás, eles têm o Filhos da Grávida de Taubaté. Isso, eles têm. Diva Depressão. Isso. Aliás, depois tudo que eu postava da Grávida de Taubaté, eles replicavam. Eles viram sócios sem conhecer uns aos outros. Vocês não se conhecem? Não, eles não se conhecem. Depois, quando eu lancei o jogo da Grávida de Taubaté, né, junto com a... A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Aí também eles também replicaram, compartilharam. Eles têm um podcast, Filhos da Grávida de Taubaté. Filhos da Grávida de Taubaté, bem legal. E qual que foi o mais difícil de produzir, assim, o vídeo que deu mais trabalho? Seja de edição, ou de roteiro, ou de criação de personagem? Olha, eu acho que o que mais eu trabalho assim, foi o que eu fiz do Carnaval em São Luís. Porque a ideia era mostrar o personagem de São Luís, José Salles, curtindo o Carnaval de São Luís. Então a gente foi de manhã com a galera, filmando o tempo todo, e eu fazendo um esforço, bebendo, me divertindo, e ficando mal igual ele ficou também. E isso foi assim, o dia inteiro gravando, aí era meio difícil, porque você está no meio do carnaval. Eu estou gravando, não, estou trabalhando. E como é que você vai estar no meio do carnaval trabalhando e não vai estar curtindo também? Como é que você não vai beber? E eu preocupado, nossa, vou tomar uma aqui em cima só para dar uma relaxada. Tá? Foi bom, tomando, nossa, acabou. E ficou bom. Ele deu certo. Aí todo mundo acha que eu sou um bom ator. Não, eu tava bêbado mesmo. Como que você enxerga o reconhecimento do seu trabalho, principalmente aqui na região, já que você fala e retrata o Vale do Paraíba? Eu
enxergo com um olho só. Então eu enxergo com um ponto de vista diferente. Eu tô num momento muito legal no meu trabalho, estou muito feliz. A gente estava conversando aqui, o Marcelo, sobre essa coisa de você começar. São 7 anos já com esse trabalho. É demorado mesmo, é um processo que ainda está no caminho, né? Eu não sei onde ele vai para saber se ele está no meio, se ele está no começo ou se está no fim, né? Mas eu sou muito grato, porque eu tô fazendo uma coisa pra gente e nossa gente tá entendendo, tá gostando, tá respeitando, se diverte. Eu tô num lugar assim onde eu tô muito feliz de estar, sabe? De ser reconhecido na rua, de ver o carinho das pessoas que eu trabalho, de entender que ele não é pejorativo, de entender que ele é, muito pelo contrário, é para valorizar mesmo a gente, para se valorizar. Eu tenho muito como espelho o caminho de Mazzaropi, assim, sabe? Mazzaropi, ele é um cara sensacional para mim, não só pelo cineasta, pelo empresário, pelo ator que ele era, mas pela essência que ele fez. Ele fez uma coisa que ele sabia que ele fazia parte e que ele queria que todo mundo tivesse orgulho de ser caipira. Então eu estou seguindo aí esses ensinamentos dele. A minha ideia é que a gente tenha orgulho de ser mesmo. Somos do Vale do Paraíba, somos de Taubaté, somos de Pinda, a gente fala Armaíra, fala porquê, sabe? Do jeito que a gente faz, tem que ter orgulho disso. A gente fica muito... Hoje eu vejo até menos isso. Não sei se é pelo convívio de pessoas que eu tenho, mas eu já não vejo mais os meus amigos com tantos anseios de ir para São Paulo. Tem que ir para São Paulo, tem que morar lá, tem que comprar lá, tem que viver lá, tem que estudar lá. Não, cara, a gente tem tudo aqui e digo mais ainda, e ouso falar que o que a gente tem aqui é melhor do que tem lá. A gente tem tudo aqui, tem os melhores profissionais, não precisa nada de lá. Sabe? A gente se faz feliz aqui sem ninguém. Vale para ele é muito rico, em todo sentido. Você falou dos anos, né? O canal nasceu em 2000. Falei bonito agora, não falei? Nossa, arrepiei. Puxa vida, fiquei orgulhosão de mim aqui. Mãe, você viu essa parte, mãe? Minha mãe não entendeu nada. O canal nasceu em 2012, tá certo? 2012. E ele já alcançou números significativos, né? São mais de 850 mil visualizações em todos os seus vídeos, sem contar esses que foram replicados. Você acha que os algoritmos, que é muito criticado aí, e também o surgimento de muitos novos canais barram um pouco o seu alcance, o seu crescimento? Sim, sem dúvida. O Facebook entendeu, né, que viram que é um trabalho, que eu ganho dinheiro com isso. E é esse o papel dele, né? Ele quer, opa, esse cara aí tá ganhando dinheiro comigo, então deixa ele pagar um pouquinho, deixa ele dividir o dinheiro dele comigo também. E isso é uma pena, né? É uma pena pra mim porque eu já não tenho mais aquela visibilidade que eu tinha há 2 anos atrás. E não é por conta do meu trabalho, porque pelo feedback que eu tenho com as pessoas falam, estão sempre, não, está cada vez melhor, eu adoro e tudo mais. Só que tem gente que pergunta, você está fazendo vídeo ainda na rua? Eu falo, toda quinta-feira. Já estou 2 anos toda quinta-feira com um vídeo novo. Nossa, mas não está chegando mais para mim. E é pessoas que curtem a página. Tem 37 mil curtidas na página. E está chegando para 1% praticamente. Aí é um momento que você tem que impulsionar também. E é até um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que eu não estou tendo mais tantas visualizações como antigamente, eu estou tendo mais respeito hoje. Hoje as pessoas olham com um olhar com mais respeito, tipo, fazer alguma propaganda, em Taubaté, no Vale, pensam em mim. É louco, porque você não precisa ter tantas visualizações para as pessoas entenderem que você faz um trabalho bacana, né? E o Facebook, aí você tem que ir para outros lados, né? Você tem que usar bastante o Instagram, que é o meu caso. O Instagram ainda não está... Vai virar, vai ficar igual ao Facebook, vai chegar um momento que eles vão começar a enterrar tudo também. A gente vai se adaptando, né? Vai indo para outros caminhos, vai usando o YouTube junto.
volto por Orkut, vai por, sei lá. Internet é isso, né? A gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. E você tem que ir adaptando seu conteúdo, adaptando sua forma de trabalhar, para você conseguir divulgar seu trabalho. Exatamente. E dá para ganhar dinheiro com isso, com tapa-olho? Sim, eu estou vivendo disso. Não ganho bem não. Não ganho bem não. Mas eu tô, pelo menos o aluguel está em dia. Mas só, não dá para viajar. Eu não conheço fora do vale ainda. Tá fazendo público viagem? Ainda não, né? Fica a dica, pessoal aí de agência de viagens. Estou disponível. Mas você faz bastante trabalho assim, de parceria aqui no Vale, com empresas, com marcas? Faço. Então, você perguntou sobre ganhar dinheiro com isso. Eu não, diferente de ser só youtuber, eu não ganho dinheiro do YouTube, por exemplo. Nunca ganhei nenhum dinheiro de lá. Porque eu não tenho visualizações suficientes. Como o meu trabalho é totalmente segmentado, ele é específico para o Vale do Paraíba, ele não anda tanto, né? Exceto a Grave Taubaté, que é um caso extra, é um caso nacional. Então eu comecei a ter esse olhar para colocar as marcas abrindo os meus vídeos, né? E isso naturalmente foi crescendo e eu sou pintor, profissionalmente sou pintor e sou músico. Ainda tenho que ser músico ainda, tenho que tocar ainda para ajudar no orçamento. Mas já consigo pagar a equipe, assim, consigo ajudar esse mundo audiovisual aí um pouquinho, assim. Não gostaria de pagar muito melhor do que eles recebem, né? Gostaria de ganhar muito mais do que eu recebo. E não é nenhuma questão de ambição, não. É só para pagar tudo em dia, que ainda não dá, tudo não dá. Todo mundo quer ser valorizado com o seu trabalho, né? E os haters, Júnior? Como que você lida com as críticas? O pessoal aparece lá nos comentários para apontar o dedo? Faz tempo que não, faz muito tempo que não. Eu já tive alguns assim, teve uns que pegou pesado, foi chato, assim, mexeu emocionalmente comigo. Mas eu tenho muita sorte, assim, de todo esse tempo aí, se eu tive 3 foi muito, sabe? 3, assim, pesadão. Foram 3 brincando, não. 6 anos. Exatamente, foram 3 para arrebentar. Mas então eu não tenho problema não, já faz tempo já. Não vou nem falar porque vai que eles falam, Deixa eu ver o próximo vídeo dele aí. Inclusive, falando nisso, teve uma outra pergunta aqui do internauta, que ele queria saber se você já teve algum problema com o tipo de humor que você faz. Se alguma vez alguma pessoa não se sentiu bem com seu conteúdo. Então, eu como eu falei assim, eu tenho sorte assim, da galera que entendeu o meu trabalho de não ver como pejorativo. E algumas vezes ver simplesmente como uma crítica. No caso mesmo de Jacareí, que eu faço um humano do gueto, violento, um cara que mexe com tráfico e tal, eu faço esse personagem. Eu faço aí uma crítica também, porque Jacareí tem um índice alto assim, de criminalidade, porém eu faço ele ainda um cara dentro do estereótipo de coisas que tem ali do Jacareí. Então isso sobressai, sabe? Isso fica mais valioso do que o cara só ser um cara meio do mal, assim. Quando eu falo de que o cara caçapavense, um cara meio triste, louco para sair da cidade. Também uma crítica também ali, falta um pouco mais de entretenimento, falta mais estrutura para a cidade, para a galera ter amor ali pela cidade, né? E a galera de Caçapava mesmo, nem de Caçapava nem de Jacareí, nem na cidade, ninguém se sentiu ofendido e falar, não, mas não é assim minha cidade. Porque eu não faço, é um representante da cidade, mas não é um representante da cidade, sabe? Diferente isso, exatamente. A população. Exatamente. Cada um tem um estereótipo ali, sabe? Tem um estereótipo brincando, crítico, né? Eu faço o taubatiano, esse cara que só pensa em festa, churrasco, sabe? O cara que não quer, meio que vagabundo, o cara só quer churrasquinho, espetinho, militar, só pensa nisso. O Pindense eu faço o cara legalize, né?
o cara que gosta do mato, que gosta de dar o tapinha dele. Porque eu sempre vejo os personagens tudo inspirado em pessoas que eu conheço. Em Pinda, eu sempre tive, estamos no Facebook, a gente pode falar, né, as palavras. Eu sempre tive um amigo maconheiro em Pinda. Até hoje, a maioria dos meus amigos de Pinda são maconheiros. Eu me mudei pra cá e não virei, mas você fica meio de tabela, né? Porque tem uma fumaça que fica girando aqui em Pinda, que a gente fica meio lá brisando. Até vocês não estão vendo, mas tem uma galera que vai rindo à toa. Rindo à toa, porque o negócio é meio... eu brinco até por conta disso, por causa de... Pinda tem essa natureza muito próxima aqui, né? 15 minutos você está numa cachoeira, você está num rio, você está num pesqueiro. Então isso faz com que as pessoas tenham um outro... Isso eu acredito mesmo. Uma outra vibe. Tem uma coisa mais... essa ligação com a natureza, deixa uma pessoa mais relaxada e tudo mais. Taubaté, São José, você já vê a galera um pouco mais frenética, até por conta da cidade mesmo, o trânsito, essa vida mais corrida, essa coisa mais negócio, essa coisa mais inglês, business. Então, vai entrando. Então, eu fui criando os personagens dentro disso. E... voltando até a pergunta, eu nunca tive problema, assim, de alguém especificamente falar, não gosto que você fale assim, não tem a ver comigo. Pode até não ter a ver, mas ninguém nunca falou. Eu tenho sorte com isso aí. Tanto é o seu bom relacionamento com o público que até a Prefeitura de Taubaté te convidou para fazer um vídeo de aniversário da cidade. Foi de... Taubaté foi para a campanha da dengue que eu fiz. Foi muito legal também, também é um momento muito feliz assim, do meu trabalho, de ver sendo reconhecido pela cidade, pela prefeitura, sabe? Se a prefeitura me viu como um garoto propaganda para falar de uma coisa tão importante que é o combate à dengue, a prevenção, né? Quer dizer que eu estou sendo visto, quer dizer que a prefeitura não vai pegar uma pessoa que não tem... que é mal vista, né? Meio contraditório, mal vista, mas eu tenho assim eu faço humor aí, por mais que eu faça essa brincadeira que meio, não é polêmico, né? De colocar um personagem maconheiro, um outro meio ladrão, um outro religiosa, outro... Enfim, cada um tem um perfil ali meio polêmico. O meu humor é fofinho. Eu faço humor fofinho. Eu faço para a família inteira ver, assim, a criança assiste, eu não coloco palavrão, e não é nenhuma questão assim pensada, porque eu não falo mesmo palavrão. Eu achei mais legal no meu Instagram, eu fiz uma brincadeira lá tirei uma foto minha com o Jonas Almeida e com a Kelly Maria. Aí eu fiz uma brincadeira lá, escrevendo lá que a gente era um triângulo amoroso e tal. Aí nos comentários, lá tinha um comentário assim, Tapa-olho Experimental, Padre Fábio de Mello e Evaristo Costas são os melhores do Instagram. Eu falei, puta, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu adoro os dois no Instagram deles. E eu me vi ali no tipo de humor que eles fazem também, né? É um humor leve pra família. Exatamente, o Padre Fábio de Mello principalmente. Exatamente, ele faz um humor ali que é perfeito, assim, é certinho para todo mundo. Assim, na medida. Na medida. Então eu fiquei muito feliz com esse comparativo aí. Falei, olha, a gente se vê, né? Eu me olhei e falei, nossa, eu faço parte desse mundo aí. Mesmo voltando dos personagens, tem essa galera um pouquinho mais polêmica. Eu ainda consigo fazer uma coisa, humor fofinho. Outra pergunta aqui, do Paulo Marcílio. Júnior, o que tem na caneca? Paulo, tá de manhã ainda, né, Paulo? É água mesmo. Pode ter certeza. Beijo, Paulo. Ele faz parte da Pontivista, também, meu parceiro, braço direito aí que eu tenho no Tapa-olho, sem dúvida. Falando de personagens, qual é o seu personagem favorito, que você mais gosta de interpretar e o que mais aparece em seus vídeos? Veio aquele clichêzão, sabe? São todos filhos, você não consegue falar qual filho você gosta mais, né? Mas o taubatiano eu tenho mais parecido também. Tá vendo? É difícil. Difícil, né? Eu fico muito na Dona Gorete e no Pedro Lessa, assim, que
Porque a Dona Gorete, ela é uma inspiração muito da minha mãe, assim. Ela fala muito desse jeito que eu sigo, que eu sou e tal. Depois xinga do nada, sabe? Tem essa doabilidade, assim. Doabilidade, muito legal, eu usei bem. Doabilidade, para você de casa não sabe o que é, duas opções, sabe? Você tem essa confusão, às vezes o popular de casa não sabe. Então tem essa coisa Essa alteração de humor. Essa alteração de humor. E como é minha mãe, então eu tenho uma facilidade para fazer. É minha mãe não, é inspirado na minha mãe, eu tenho a facilidade de fazer ela, de ir no raciocínio. E o Pedro Lessa, que é o taubatiano, quase sou eu. O jeitinho de falar, tal, eu só vou. É mais fácil, sabe? Quando eu vou fazer o Joséense, um cara que fala, manda os inglês no meio, assim, eu já preciso estudar mais, porque eu sou péssimo de inglês e de português também, vocês devem estar acompanhando. Eu pulei isso, mas agora me veio essa pergunta. Como você descobriu que você tinha esse dom, assim, de imitar, de criar personagens? Porque uma coisa é você escrever roteiro e dar para outra pessoa interpretar. Agora, você mesmo escrever e ainda interpretar é uma habilidade muito grande. Obrigado. Eu não sei como é que veio isso, como é que fiz isso. Eu sou um cara que respeito muito a naturalidade das coisas, sabe? Então, vem a ideia, eu vou e faço, vou escrever, vou fazer assim. Foi tudo muito natural. O primeiro episódio que eu fiz, o Reações Vale Paraibanas, com os personagens, eu não fiz pensado, assim, eu escrevi o roteiro. Esse cara, o Joséense, vai ser um empresário que vai falar assim, um pouco mais empinado, falando palavras em inglês. Não, eu coloquei lá, o Joséense vai falar sobre isso. Taubatiano vai falar de espetinho. Pindense vai falar de good vibe. Eu só coloquei só um caminho assim, fui e fiz. Aliás, até quando você pega assim, o primeiro episódio lá, que é o voo da raia, você pega esse primeiro episódio, você vê que nem as vozes eu tinha ainda, não tinha ainda postura corporal. Hoje todos eles têm alguns trejeitos, têm algum corpo, têm uma fala diferente, porque eu fui depois criando isso. Mas eu sempre me respeito muito artisticamente, sabe? Desde com a música, desde quando eu tocava, quando eu já fazia algumas coisas de ator, assim, sempre foi muito respeitando, assim, sem pensar muito, sem muita teoria, mas ação mesmo. Não dá pra gente deixar de comentar sobre a Grávida de Taubaté, como a gente já citou algumas vezes aqui. Em 2017, inclusive, você lançou um jogo. Está disponível para download, se alguém quiser conhecer, Grávidas de Taubaté. Está na Apple Store também, eu vi na Play Store. Tá nos dois. Nos dois aí. Como que surgiu esse insight, assim, vou criar um jogo? Você fazia vídeo para a internet, daí de repente você lança um jogo. Então, a ideia nem foi minha. Tem uma startup de São José dos Campos, que são programadores. Nossa, não posso esquecer o nome deles. Que é... Puta merda, Marcelo, não posso fazer isso lá. Vou lembrar aqui, viu? Tá no comecinho do jogo aí, o nome. Procure pra mim, por favor, o nome. Eles tiveram a ideia, depois que teve o vídeo da Grávida de Taubaté, eles tiveram a ideia e falaram, poxa, vamos fazer um jogo da Grávida de Taubaté. E eles foram e montaram já um esboço lá. E me ligaram, o Anderson, a Marcela, me ligaram e falaram, Júnior, a gente não conhecia eles, tem uma proposta para você, mostrar uma coisa para você. O que é? Sobre o que é? A gente prefere não falar, queria que você visse. Aí beleza, onde pode ser? Fomos num barzinho lá, eles colocaram o laptop na minha mão e falaram, joga aí. Arrepiou eu falei, que isso, cara, não pode ser, a Grávida estava até pulando e tudo mais, já tinha algumas ideias, já era lindo já. Depois a gente se juntou para elaborar mais, colocar um roteiro na ideia, né, que foi o momento de colocar umas pombas também, uma coisa muito taubatiana, né. O cenário que eles fizeram com a CTI, que mais a ideia de tipo, como ela deu muita entrevista, quanto mais entrevista a Grávida dava, a impressão que ela ficava mais feliz. Então ela ficou meio com essa
esse anseio de cada vez dar mais entrevista e ganhar mais presente das pessoas. Então ela vai ganhando ponto quando ela ganha presente, da entrevista, a barriga dela vai crescendo cada vez mais, mas ela tem que tomar cuidado com as pombas e com os gatinhos que ficam ali, que pode furar a barriga dela. E ela tem 4 vidas, né? Então ela vai perdendo as vidas ali. Aí, aliás, ainda não foi o total do roteiro que a gente tinha, que a ideia era, ela tá em Taubaté, ela chega numa fase que ela para no ponto de ônibus, ela pega um ônibus e vai até Tremembé, no parquinho de Tremembé, pega a montanha-russa e tudo mais, ganha uns pontos. Da montanha-russa, a ideia era passar por Caçapava, uma cidade vazia, uma tela assim bem, quase meio sem nada. Chega em São José, que ia pegar meio que uma nave, ia ser uma coisa mais tecnológica. Chegaria até o pedágio ali de Jacareí, o pedágio seria um portal que ia sair no pedágio de Aparecida. E Aparecida seria a última tela, e passar por Pinda, depois Aparecida seria a última tela. Muito louco, toda a ideia, e enfim, a galera curtiu muito e a gente fizemos até um vídeo de lançamento, que aí até o pessoal lá da Filhos da Gata lá até repostaram. Como é que tá o nome aí? Não tá chamando, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, necessito dar os créditos, imagina. Aqui, ó, quer ver? É esse aqui. Ao vivo a gente faz assim, né? Imagina. Nossa, você jogou no Google, né? Sim. Tá. Aliás, a gente fez um primeiro campeonatinho mundial da Grávida de Taubaté do jogo. E como foi? Foi no Taubaté Shop, foi lindo. Eu achei que aquilo não ia rolar. E foi lindo. Foi no telão, as duas pessoas disputando. Teve 50 inscritos, teve premiação. E um dos caras que foi para a final foi o Edson do Brigadeiro. Não sei se vocês conhecem. É uma lenda de Taubaté, um cara que vende brigadeiro e ele é meio mestre dos magos. Daqui a pouco ele tá aqui, ele parece que do nada, quer um brigadeiro? Aí você vai embora, você vai para Osasco, ele tá lá também, Osasco é um brigadeiro. É um cara, e ele pegou em segundo lugar. Que High Scores. Desculpa, gente, Marcelo, desculpa. É o pessoal da High Scores lá de... Eles se desenvolveram. E eles que montaram tudo, eles que tiveram a ideia, a gente só juntou depois forças mesmo para divulgar o jogo e tal, montando um pouquinho o roteiro. Mas é totalmente mérito deles, essa loucura aí. E foi bem legal, repercutiu bastante, tem bastante downloads dele. Tem no App Store 5 estrelas, a galera gosta muito, ele tem mais ou menos o mesmo caminho do Zumbi de Tsunami, né? Que é bem popular também, e a ideia nossa era mais ou menos aquele caminho, assim. Aliás, baixa aí, que vale muito a pena. Ótimo para aquela fila do banco gostosa, sabe? Bom, para a gente encerrar, eu vou deixar o espaço para você divulgar seu trabalho, suas mídias sociais, onde as pessoas encontram seus vídeos. Esse espaço é seu. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo do Agora Vale. Obrigado pelo carinho de sempre, pelos convites. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Flogão, no Orkut, MSN, Birk. Olha isso daí, você entregou a sua idade, né? Entregou a sua idade. Eu estou em todas as plataformas com esse nome que se chama Da Paula Experimental, você joga no Google, que só tem eu com esse nome, né? Então não tem erro de achar eu. No Instagram, eu estou bem ativo lá no Instagram, colocando stories todo dia, colocando postagens diariamente lá, então quem quer uma coisa mais rápida, mais quente, vai lá que eu estou lá o tempo todo. E lancei um vídeo ontem dos R$3, esse meme, eu fiz os R$3 taubatianinho ali, né? A irmã de nós, que aliás vou até agradecer também ao Fidanial que fez essa parceria, que é graças a vocês que a gente continua com o trabalho, né, com os empresários. Aproveitando, espetinho de R$3 toda quinta-feira no Fidanial, fazer a propaganda. Isso aí, gente, obrigado, valeu, adorei o papo. Obrigada a você por ter participado mais uma vez, em nome da Agora Vale, te agradeço a presença. Fica aqui o espaço, a casa está sempre aberta, sempre que você quiser voltar e divulgar seu trabalho, contar alguma novidade, conta com a gente. Valeu, muito obrigado e viva o Vale do Paraíba. Vídeo toda quinta-feira?
toda quinta-feira. Deixa eu aproveitar, vou divulgar uma coisa também que é muito bacana. Vai ter agora o Festival de Curto do Mazzaropi, onde também vou fazer uma apresentação lá. Serão os dias 5, 6 e 7 de abril. Eu vou fazer o stand-up no dia 6, se eu não me engano, mas eu vou deixar mais certo o dia que será e o horário. Vai ser aberto ao público. Vai ter o grupo Paranga cantando as músicas do Picos dos Santos, que faz parte totalmente da história do Mazzaropi. Enfim, vai ser serão dias para a gente celebrar esse nosso ícone, esse cara que a gente tem que cada vez mais mostrar ele e enaltecê-lo, né? O cara é sensacional. Viva Mazzaropi! Também todos convidados. Então, dia 5, 6 e 7 no Hotel do Mazzaropi vai ter esses dias aí bacana. Fica aí o convite, então a gente vai divulgar também aqui na Agora Vale, pode ter certeza, conta com a gente. É isso, obrigado você também que ficou aqui nos assistindo. Vamos encerrando mais um Papo Reto. Ao longo do mês teremos outras entrevistas por aqui. É isso, até mais.